Muitas vezes, quando o pecado me assombrava, eu lembrava que na tua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 1, dizia: filhinhos, não pequeis, mas se pecares, tem um advogado, Jesus Cristo justo. Poder chegar diante de Tiago e dizer para Tiago: Tiago, obrigado. Obrigado por tu me dizer que bem-aventurados são aqueles que praticam a palavra de Deus. Bem-aventurados são aqueles que praticam a palavra de Deus. Tiago, eu te agradeço por ter solucionado um problema na minha vida. Por eu não compreender quando eu era tentado e quando eu era provado, e de repente tu veio e me esclareceu. E eu passei a compreender e não acusar mais Deus de eu ser tentado. Agradecer a Tiago por nos trazer a realidade da vida, que a vida é como um vapor, como disse ele, que ora aparece, ora desvanece. Agradecer, meu amado, ao apóstolo São Pedro, ao qual o irmão Dudu falava, ao qual a gente pega muito no pé dele, mas ele tem muito para nos ensinar. Porque a gente pega bastante no pé do Pedro antes de ele ser transformado. Mas ele ensina para a gente que por mais que o tempo passe, que por mais que muitas vezes a gente tenha tempo caminhando com Jesus, a transformação tem uma hora que vem. A transformação tem uma hora que chega na nossa vida. Às vezes, meu amado, demora. Mas vai chegar o tempo que você vai sepultar o Pedro que nega. E vai se levantar, meu amado, como o Pedro que prega. Vai deixar de ser o Pedro, meu amado, que lançava a rede para enredar peixe. E vai começar a ser o Pedro que faz a pesca agora corretamente. Como é que é pescar corretamente, pastor Daniel? Você já viu que geralmente aqueles pescador profissional, eles pegam o peixe, e mostra, ó, isso aqui é o peixe, e depois larga ele na água novamente, porque ele tem que ficar livre. Não é assim? Pedro, depois de Atos Apóstolos, ele ficou assim, meu mano. Antes ele pegava o peixe e queria levar tudo para ele. Daí depois de Jesus Cristo, ele começou a pegar peixe. Em Atos capítulo de número 2, ele jogou a tarrafa. Pegou um monte de peixe. E soltou aonde, pastor Daniel? Só essa revelação já merece um glória bem gostoso para Jesus. Soltou aonde? Soltou lá dentro do rio da vida. Lá dentro do rio da vida. Esse é o propósito do Evangelho. Jesus Cristo não disse que o reino, irmão Dudu, é como uma grande rede que pega toda a qualidade de peixe. E o peixe, o pai larga lá dentro. Não tem pessoas que tem aí, como é que chama mesmo, gente? Os açudes. Deus não tem açude, Deus tem rio. O rio da vida. Ele pega os peixes e bota lá. Ele pegou você e botou lá no rio da vida, meu irmão. Pegou você e botou lá no rio da vida. E só por causa disso nós temos, meu amado, o privilégio de glorificar a Deus. Por Ele ter pegado a gente e colocado lá dentro, no rio da vida. E lá dentro do rio da vida Ele nos dá a liberdade. A liberdade, meu amado, de podermos desfrutar da vida eterna. Vida eterna. Por que que lá tem, o peixe vai ter vida eterna? Já parou que, para ver, que os peixes, se a água não estiver muito boa, faltar oxigênio, a água estiver meio poluída, meio suja, vai determinado tempo, morre. Não é assim? Se não tiver com o pH da água ideal, morre. Agora João vai dizer que lá o negócio é água cristalina, meu amado. É água purificada na rocha. É por isso que lá não morre.
É por isso que lá dura eternamente. Aqui esse mundo simbolizando, meu amado, uma água suja. Uma água suja que a gente estando aqui, chega um determinado tempo que a gente morre. Agora quando a gente está no rio de Deus, meu amado, dentro do rio de Deus, ali não morre, meu amado. Ali não morre. Ali a gente vive eternamente. É por isso, meu amado, que Deus tem esse desejo de dar para você de comer da árvore da vida. De dar para você, meu amado, a coroa da vida eterna. De dar para você o privilégio de ter o teu nome escrito no livro da vida. Deus quer dar para você aqui nessa noite. Deus, meu amado, quer escrever o teu nome no livro da vida. Deus, meu amado, quer te colocar no rol dos cidadãos celestiais. Para quando você chegar lá na porta do céu, e você der de cara com os anjos, você vai ouvir eles perguntar: quem é esse Rei da Glória? Aí ele vai gritar lá de terra. A comitiva de anjo que veio com ele buscar a mim e a você, vai gritar: o Senhor dos Exércitos é o Rei da Glória. O Senhor dos Exércitos, poderoso na batalha, é o Rei da Glória. E quem é essa? Essa é a noiva dele. Essa é a esposa do Cordeiro. Essa aqui é aquela a quem ele adquiriu pelo seu precioso sangue. Essa aqui, quem é? Esses aqui são os muitos filhos que ele tornou a trazer a glória, meu amado. Para estar diante na grande congregação, anunciando a verdade a cada um dos seus irmãos. E ele não se envergonhará, nem de mim e nem de você, que somos seus irmãos. E nós vamos ter o privilégio. Sabe que quando você chega numa grande festa, você fica meio acanhado. Se você não está familiarizado com o lugar, com as pessoas, você fica assim meio acanhado, não é? Quem já está acostumado, ainda mais quando você não foi convidado, você está junto com outra pessoa que foi convidada, que já é do lugar. Aí você fica meio acanhado, não sabe se vai, se não vai, se pode, se não pode. Imagine Cristo entrando com você e entrando direto, se dirigindo para o trono. E você lá parado na porta, não sabe se vai ou se não vai de atrás dele. Ele olhando para trás assim, dizendo: vinde, benditos de meu Pai, para o descanso que eu vos preparei. Isso, meu amado, é só para salvo. Isso é só para crente, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro.